Esse é o Capsu e nós vamos falar agora sobre a eleição na Bolívia, que foi muito positiva para a direita. Enterrou completamente o MAS, que é o movimento ao socialismo que era apoiado pelo Lula, que tinha o Evo Morales e o Luiz Arce como principais expoentes, e que aconteceu a mesma coisa que aconteceu lá nos Estados Unidos e lá na Argentina. Quando a Bolívia percebeu que a direita estava crescendo e coisa e tal, tentou voltar ao poder a qualquer custo, fez tudo que podia e mais algumas coisas que não podia para voltar ao poder, e conseguiu voltar ao poder. O Luiz Arce, que é de esquerda, né, é do MAS, ganhou a eleição da Bolívia em 2019, só que voltou de forma inconsequente. Por quê? Porque o que acontece agora é que a informação descentralizada, o barateamento do custo da informação, o barateamento do custo de transação acaba tornando o Estado ineficiente. Qualquer coisa que o presidente de esquerda, que aposta em Estado grande, tente fazer para melhorar a economia, melhorar a situação do país, só piora a situação do país. O resultado é uma crise econômica enorme e o pessoal indo para a direita com muita força. Não deixa de ser um preview do que a gente vai ver aqui no Brasil em 2026. Mas tem que tomar cuidado, tem umas lições nessa história. O que foi o resultado lá? Vai para o segundo turno o Rodrigo Paes e o Tuto Quiroga. O Tuto Quiroga é a direita de lá, mas quem ganhou, na verdade, quem ficou na frente, na verdade, foi o Rodrigo Paes, que foi uma surpresa. E não é tão de direita assim como a gente vai mostrar aqui. Essa notícia foi sugerida por Joelson, Bolsolavista é Bolsolavo, Peter Continue Falando Soberania e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, antes de mais nada, é preciso deixar claro que o que a gente tem por enquanto são resultados preliminares. O site da Bolívia de apuração ainda não divulgou, no momento que eu estou gravando esse vídeo, nenhum resultado oficial, tá? Então, imagina-se que em algum momento isso vai ser confirmado, mas ainda não tem nada oficial. Porém, os jornais lá na Bolívia já dão como certa esse segundo turno entre o Paes e o Quiroga, né? Então, vamos entender o que está acontecendo aqui. Olha só que coisa. Um lado positivo dessa história. O lado positivo é a extrema esquerda perdeu. Olha só o que é. Isso aqui, ó, era a sala do Partido Mais, né? O Mais é o Movimento ao Socialismo, que é o PT deles lá, né? A extrema esquerda deles lá. É o partido aliado do Lula, é o partido aliado do ex-presidente Evo Morales, aliado do atual presidente Luiz Arce. Isso daqui era como é que estava a sala de apuração do Mais. O pessoal já sabia que perdeu. Nem ficaram para escutar. Pior, ficaram em quarto e sexto lugar. Eles tinham dois candidatos. Ficaram em quarto e sexto lugar lá na eleição da Bolívia. Muito atrás, tá? Os três primeiros lugares eram da direita. Aqui, ó, última hora, desaparece a esquerda de Evo Morales na Bolívia. É o que eu estou falando para vocês. É o que vai acontecer aqui no Brasil. É o que aconteceu na Argentina. É o que aconteceu nos Estados Unidos. A direita está crescendo, a esquerda com um desespero enorme porque está sentindo que está perdendo o controle da população, não consegue mais emplacar aquelas frases fáceis de efeito para controlar a população, porque faziam isso na época da televisão, né, da televisão centralizada, da informação centralizada. Agora, com a informação descentralizada, o argumento subiu o nível, ou seja, você tem que ter um argumento melhor para convencer as pessoas, e a esquerda se ferra nessa história. E aí eles ficaram preocupados com isso, não vamos voltar ao poder, vamos fazer alguma coisa para voltar ao poder. Aconteceu nos Estados Unidos, aconteceu na Argentina, aconteceu no Brasil e aconteceu na Bolívia também. Fizeram de tudo para voltar ao poder. Mas aí o que acontece? É o que eu falo para vocês, a mudança que está acontecendo no mundo é muito mais estrutural do que esse pessoal imagina. Eles acham que não, que a direita está atrapalhando, não, Bolsonaro golpista. Meu amigo, o Bolsonaro é a melhor opção que a gente tem nesse momento. O pessoal da esquerda vai ver que no momento que eles conseguirem anular o Bolsonaro, vai surgir coisa muito pior do que o Bolsonaro no final das contas. Não tem chance. O povo está movendo para a direita. O caminho é esse. Ou a gente vai para lá de forma comportada e razoável e dentro dos preceitos razoáveis e civilizados do mundo, ou se o STF continuar insistindo nessa ideia de que não, que a direita não é permitida no Brasil, é proibido. Se é de direita é golpista e coisa e tal, né? A direita tem que ser a centro-esquerda, que é o PSDB. Só pode ser centro-esquerda, que é a direita sem voto, né? Se continuarmos nesse negócio, vai ser uma coisa muito pior mais adiante, né? Eu espero que o chacoalhão que o Trump está dando resolva esse problema, né?
Enfim, a esquerda desapareceu na Bolívia. O mais engraçado é o seguinte, esse cara aqui, o Evo Morales, amicíssimo do Lula, foi o cara que invadiu as refinarias da Petrobras lá em 2006. Eu fiz um vídeo sobre isso ontem, né? O pessoal fala até hoje, não, porque é fake news, não, a Bolívia não tomou as refinarias da Petrobras, não, os postos da Petrobras não. Tomou sim, foi verdade, é verdade isso. Todos os sistemas de fake news do Brasil falam mentira ao dizer que não foi isso. A Petrobras investiu 1,5 bilhão de dólares nessas refinarias da Petrobras lá na Bolívia, recebeu como pagamento 112 milhões de dólares, uma merreca. Recebeu um trocado que o Lula aceitou que o Evo Morales pagasse para isso, só para dizer que não, que não foi invasão, foi só para dizer que vendeu a refinaria. E, de novo, venda não funciona assim. Quando você vende alguma coisa, você entra em contato com o cara que está comprando. Ah, tu topa? Topo. Tal valor? É isso aí. Beleza. Então deposita o dinheiro aqui, tá aqui a coisa que eu te vendi. Não é assim que funciona a venda. Como é que aconteceu com a refinaria da Petrobras? O Evo Morales invadiu a refinaria, botou um monte de soldado do exército da Bolívia lá, tomou as refinarias, aí depois foi discutir o preço com o Lula. Isso não é compra e venda. Isso não é assim que funciona a compra e venda. Isso é roubo, né? Roubou as refinarias do Brasil, né? Enfim, o Evo Morales é esse idiota e aí ele foi proibido de concorrer esse ano por conta da Suprema Corte lá da Bolívia. Ele está sofrendo acusações de pedofilia, de assédio sexual a crianças, e parece que ele andava com um grupo de várias adolescentes que faziam sexo com ele. Ele disse que não, porque eu sou índio, a minha ancestralidade é indígena. Caraca, se eu fosse índio, eu ia ficar puto com isso, cara. Que porra é essa de botar esse negócio de dizer que índio faz pedofilia e coisa o caramba? Não, amigo, olha só, toda raça humana tem comportamentos no passado que são deploráveis. Todo mundo, se buscar na raça branca também, branco, preto, todo mundo tem coisa ruim no passado. Felizmente, nós evoluímos e não fazemos mais esses comportamentos horríveis, né? Um cara dizendo, não, porque eu sou índio, então eu posso comer criancinha. Ah, porra, vai se fuder, né? Não pode não, porra, caramba, né? E aí o cara tá respondendo por isso, foi proibido de concorrer lá na Bolívia. Aí ele sugeriu o voto nulo, igual o MBL aqui no Brasil, né? Tipo o MBL. Sugeriu o voto nulo. Acabou que o voto nulo teve uma fração pequenininha no final das contas, não teve nada, né? Bom, essa é a boa notícia. A boa notícia é que só tem 2 candidatos da direita na eleição da Bolívia. Agora vem a má notícia. A notícia não é tão boa assim. Bom, tá aqui o resultado, pelo menos nesse momento que eu estou gravando o vídeo, mas deve ser mais ou menos isso, tá? Porque geralmente quando tem esses resultados já está bem encaminhado, né? Então, em primeiro lugar, deixa eu tirar minha cara daqui. Em primeiro lugar, o Rodrigo Paes, que é do Partido Democrata Cristão, tá com 31% dos votos. Em segundo lugar, tá o Tuto Quiroga, que esse cara aqui é da direita mesmo. O outro cara da direita mesmo é esse Samuel Doria que está aqui, com 20%. Esses dois aqui são da direita mesmo. Esse cara aqui é da direita, mas é direita PSDB. Esse cara aqui, ele era do movimento estudantil na época da ditadura militar, de 70, chegou a ser exilado. Sabe Fernando Henrique Cardoso? Aquela história toda do Fernando Henrique Cardoso. Foi exilado, né, os pais dele foram exilados, e então ele começou, do movimento de ressurreição esquerdista na época da ditadura militar. Hoje em dia ele se apresenta como de direita, Movimento Democrático Cristão, né? E ele que ficou na frente da votação. Então essa é a má notícia. Aparentemente, a gente não sabe como é que vai ser o segundo turno. O segundo turno agora é outra eleição, né? Ou seja, pode ser... Repara que foi bem distribuído os votos, né? Esse cara aqui, o Andrôncio, é o primeiro cara da esquerda que apoia o Evo Morales, esse cara aqui do Andrôncio. O segundo é esse tal de Eduardo aqui. Os outros são centro, né? Então, ou seja, essa turma toda aqui, a direita ficou com os 3 primeiros lugares. Não foi só os 2 primeiros lugares, os 3 primeiros lugares ficaram com a direita. O problema é que o cara que ganhou não é bem direita. É direita PSDB, direita PSD, né? E aí que eu falo para vocês que é o problema dessa história. Se você olhar aqui a ficha do pessoal, tá aqui, ó, aqui, ó, repara que o tal do Rodrigo Paes, que é esse cara da esquerda, do PSDB, ele estava com pouquíssima chance de ganhar aqui. Olha só, é a coisinha verde aqui, ó.
praticamente zero chance de ganhar. Tava todo mundo apostando entre os dois caras da direita, que eram o Quiroga e o Medina. E sendo que nos últimos dias virou muito fortemente aqui, o Quiroga cresceu, o Medina caiu, mas os dois aqui são de direita mesmo. O roxozinho aqui é o Rodrigues, que é o melhor candidato da esquerda. Ele caiu pra caramba. Agora, esse verdinho aqui foi quem ganhou, meu amigo. Olha que coisa. Esse verdinho aqui tá na frente. Ganhou de todo mundo. Né? Tudo bem que vai ter o segundo turno ainda. A gente não sabe quem vai ganhar o segundo turno. Mas isso tá chamando muita atenção. Muita gente preocupado com questão de fraude, coisa e tal. Mas eu não sei. Pode ser que tenha sido exatamente isso. Aconteceu aqui o caso da terceira via. A terceira via resolveu aqui, o cara apareceu ali. Tá todo mundo falando são dois candidatos de direita? Em tese são dois candidatos de direita, mas o Quiroga é de direita mesmo aqui. Ele é Jorge Fernando Tuto Quiroga Ramírez, né? Nascido em Cochabamba, explica aqui, ele é da Aliança Democrática Nacionalista, já foi presidente da Bolívia no passado, tem um monte de coisa aqui, né? Então, ele é o cara da direita mesmo. Esse daqui, ó, Rodrigo Paes Pereira, é o outro cara que, na verdade, ganhou, ficou na frente dele nessa eleição. É o verdinho desse coisa aqui, que ficou na frente, no final das contas. Aqui, ó, ele é do Movimento de Esquerda Revolucionária. Ele foi o fundador e o líder, né, o pai dele foi o fundador e líder do Movimento de Esquerda Revolucionária e chegou a ser presidente, vice-presidente, não sei o que lá. Esse cara foi exilado, a família dele foi exilada na época da ditadura militar, e, ou seja, ele se diz de direita, conservador cristão. E eu falo para você que eu tenho medo danado desse tipo de coisa. Tomara que ele seja de direita mesmo, mas tudo está caminhando para ele ganhar essa eleição. Vamos ver como é que vai ser o segundo turno. O segundo turno é outra eleição, a gente não sabe como é que vai ser a divisão aqui dos votos dos outros candidatos. Mas o Quiroga é a direita de verdade. O Rodrigo Paes, eu não sei não, hein? Vamos ver como é que vai ser. Olha uma outra coisa curiosa aqui, né? Os canais, os bloggers de esquerda aqui no Brasil, tá todo mundo dando notícia que a direita vai... Aqui, ó, direita avança para o segundo turno nas eleições da Bolívia. Rodrigo Paes e Jorge Quiroga. E dando, quase como comemorando isso, né? Porque ia ser pior ainda, ia ser o Quiroga e o Dória, que são de direita, os dois lá, né? Mas foi o Quiroga e o Paes. O Paes é de direita, mas não é aquela direita, assim, né? Muito coisa. Vamos ver como é que termina esse negócio. Tomara que termine com o melhor resultado possível, né? Enfim, a segunda volta, né? O segundo turno é em outubro. Outubro desse ano vai ter o segundo turno. E aí é outro problema. A outra má notícia que tem dessa história aqui, né? Seja lá quem ganhar, seja o Rodrigo Paes, seja o Quiroga, o fato é que a economia da Bolívia está destroçada, né? A direita é favorita, mas a crise econômica impulsiona a mudança. Isso aqui que eu falo para vocês é o que a gente prevê acontecer no Brasil ano que vem, né? Tá aqui, ó, o movimento socialista deixa o país à ruína e quase quebrado, totalmente falido. As reservas internacionais em dólares chegaram a 15 bilhões em 2014, hoje tem menos de 2 mil dólares. E o país não tem dólar para comprar nada, para comprar combustível, está tudo quebrado, não consegue fechar negócio com ninguém, porque ninguém confia no governo boliviano, porque é um governo que desrespeitou a propriedade privada, que invadiu coisa, não sei o que lá. Então, independente do candidato de direita que ganhar no final das contas, se for direita de verdade ou se for direita, não sei, né? Quem sabe o cara surpreende e é realmente uma direita, né? Independente dos caras que ganharem, você vai ter um desafio enorme. Repara como é que isso aqui é muito parecido com o que a gente imagina no Brasil em 2026. O Lula quebrando o Brasil completamente. Eu espero que o Bolsonaro seja candidato em 2026, acho que é a coisa correta, mas independente disso, quem ganhar em 2026 vai encontrar um Brasil, um país quebrado pelas políticas econômicas do Lula, pela idiotice desse pessoal que insistiu nesse movimento sem sentido nenhum, nessa ideologia macabra do socialismo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.